Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos novamente compartilhando a palavra de Deus. Mais um ano juntos, para a glória do Senhor Jesus, vamos compartilhar a palavra de Deus e mais do que nunca crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, nos enchermos com as verdades da palavra de Deus. Palavra que é viva, que é poderosa, que atua em nós de maneira sobrenatural. Amados, antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos como funcionará durante esse ano, o nosso planejamento para esse ano de 2023. É claro que a palavra diz, lá em Provérbios 16:1, que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E às vezes o Senhor muda a nossa rotina, muda o nosso planejamento e nós estamos aqui dando liberdade ao Senhor. O que Ele quiser mudar durante esse ano, o Senhor é livre para mudar. Mas é claro que também, como está escrito lá em Lucas, no capítulo 14, o Senhor fala de uma parábola e Ele diz que ninguém vai à guerra, um rei não vai à guerra sem antes se planejar, ninguém constrói uma casa sem antes planejar como que vai ter as condições para construir aquela casa. Então nós também planejamos o nosso ano para esse tempo aí, 2023, como que nós queremos compartilhar a palavra de Deus, como funcionará o ano aqui para o Ministério Vida. Só lembrando, para quem nos acompanha há mais tempo, às vezes não sabe, às vezes sabe, para quem começou a nos acompanhar agora, há pouco tempo, o Ministério Vida é um ministério de ensino bíblico. Eu e a Karina, Deus colocou esse desejo no meu coração, eu compartilhei com a irmã Karina e ela aceitou esse desafio, esse chamado. Nós compreendemos que temos um chamado de Deus para encorajar os irmãos a terem um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. Mas nem eu nem a irmã Karina somos pastoras, nós somos irmãs em Cristo, que amamos estudar a palavra de Deus e queremos compartilhar com os nossos irmãos aquilo que nós temos aprendido. E esse nome Ministério Vida, cremos que o Senhor nos inspirou, porque o desejo de Deus é que através de nós a vida de Cristo seja manifestada. Afinal, nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Então, nós somos irmãs em Cristo e amamos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Nós congregamos na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, mas esse ministério é um ministério interdenominacional. Todos os irmãos, nós compreendemos que a igreja é formada por todo aquele que crê em Cristo Jesus, independente da denominação da qual faz parte. Então, nós amamos compartilhar a palavra de Deus e vamos aí mais um ano, estamos entrando no 4º ano do ministério e vamos compartilhando tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Então, para nós iniciarmos nesse mês de janeiro, os Minutos de Vida, que são esses devocionais em áudio, nós falaremos sobre 4 temas que nós julgamos importantes para a nossa caminhada cristã. Separamos esses temas. Essa primeira semana nós falaremos sobre a suficiência de Cristo Jesus. Na segunda semana, agora de janeiro, falaremos sobre identidade e propósito. Na terceira semana de janeiro, falaremos sobre a importância da mente. E na última semana, nós falaremos sobre a dinâmica da fé e a fé dinâmica. São temas que nós julgamos importantes para o nosso crescimento e amadurecimento como filhos de Deus. E a partir do dia 30 de janeiro, lembrando que os nossos devocionais em áudio são sempre de segunda a sexta-feira, então do dia 30 de janeiro até o dia 22 de dezembro, nós compartilharemos devocionais extraídos da leitura bíblica do dia, falando sobre algum tema específico que esteja dentro da leitura bíblica do dia. Como que vai funcionar a nossa leitura bíblica? Nós vamos novamente mergulhar nas escrituras do Novo Testamento, amados. É importante nós fixarmos em nossa mente, em nosso coração, as verdades do Evangelho da graça de Deus. Então nós leremos 1 ou no máximo 2 capítulos ao dia,
Vamos ler os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e todas as cartas do Novo Testamento. Então vamos iniciar no dia 30 e vamos até o dia 22 de dezembro. E na leitura do dia extrairemos um devocional sobre um tema que esteja ali naquele capítulo do dia. Tá bom, amados? E nesse mês de janeiro vamos falar sobre esses temas. E os devocionais escritos também são liberados toda segunda e toda quinta-feira. Normalmente os devocionais escritos são com a irmã Karina. Ela escreve ali um pensamento, algo que Deus ministrou o coração dela. Algumas vezes ela compartilha um pequeno estudo. Então toda segunda e toda quinta-feira nós disponibilizamos em todas as nossas redes sociais, através do nosso site. Para quem se inscreve no nosso site, recebe o devocional no seu e-mail. Então temos o nosso site www.ministeriovidacwb.com. Os irmãos que não conhecem podem visitar lá. Tem vários estudos, tem e-books, bastante conteúdo bem bacana lá para os irmãos. Então no Facebook, no Instagram, no site, para quem participa dos grupos do WhatsApp, do Telegram, recebe todo o conteúdo ali nos grupos. Então nós continuamos aí durante esse ano compartilhando a palavra de Deus através dos devocionais, aqui os minutos de vida, de segunda a sexta-feira, e toda segunda e toda quinta-feira tem um devocional escrito para os irmãos lerem, se aprofundarem na palavra de Deus. E também nós disponibilizaremos durante esse ano planos devocionais através do aplicativo YouVersion. Nós somos parceiros de conteúdo desse aplicativo da Bíblia e todo ano nós compartilhamos ali alguns planos devocionais. E esse ano não será diferente, nós compartilharemos planos devocionais através do aplicativo da Bíblia YouVersion. Então, para nós iniciarmos aqui o nosso devocional de hoje, lembrando que essa semana os devocionais estarão debaixo do tema A Suficiência de Cristo Jesus. Então eu quero iniciar lendo um texto com os irmãos de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amados, o contexto desse versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 3, em que o apóstolo Paulo está explicando sobre a glória da primeira aliança entregue por meio de Moisés e a glória da segunda aliança, que é a aliança eterna estabelecida por meio de Cristo Jesus. E aí ele explica que a glória dessa aliança estabelecida, a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus é muito maior. Ele vem explicando que nós recebemos do Espírito, o Senhor deu do seu Espírito para habitar em nós. E aí ele conclui esse capítulo falando esse versículo que nós acabamos de ler. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amados, a nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada simplesmente de obediência a regras exteriores. Jesus Cristo inaugurou uma aliança, que é a aliança eterna, para que nós possamos viver por meio dele. O apóstolo João fala isso na sua primeira carta, que Deus entregou Jesus Cristo para que nós possamos viver por meio dele. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que enquanto contemplamos a glória de Deus, enquanto nos relacionamos com Deus, outra versão diz, enquanto refletimos a glória do Senhor. Como que é possível refletir a glória do Senhor? É como se nós fôssemos o espelho que vai refletindo a vida de Deus. E como que nós podemos refletir a vida de Deus se nós não tivermos uma íntima comunhão com o Senhor, se nós não estivermos próximos do Senhor? É impossível.
Então, à medida que contemplamos, ou seja, à medida que nos relacionamos com o Senhor, nós vamos sendo o que? Transformados com glória cada vez maior. Na nova versão transformadora diz que nós somos transformados gradativamente, ou seja, passo a passo, dia após dia, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amados, não é por meio da força do nosso braço, não é por meio da nossa própria capacidade, é por meio do poder de Deus, é por meio da capacidade que vem do Senhor. E eu quero encorajar os irmãos a, durante esse ano, compreender isso. Não é na força do nosso braço, é pelo poder de Deus, pela atuação de Deus em nós. E quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, estudando, lendo a sua palavra, orando, louvando, mais e mais nós somos transformados. Talvez você tenha um temperamento e você quer ver o seu temperamento transformado, não é na força do seu braço. Dedique tempo com a palavra de Deus, dedique tempo orando, meditando nas Escrituras, se relacionando com Deus. Amados, o Senhor é Espírito, Ele habita em nós, Ele quer atuar em nós. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Mas a palavra de Deus, ela é espiritual, ela é sobrenatural. Enquanto nós lemos a palavra do Senhor, enquanto nós estudamos a palavra do Senhor, essa palavra vai atuando em nós. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Não é algo que nós podemos ver com os nossos olhos naturais, mas é algo que acontece de forma sobrenatural. À medida que nos relacionamos com o Senhor, vamos sendo transformados. E de repente o nosso temperamento que nós queremos ver transformado começa a se manifestar um temperamento diferente. Aquele hábito pecaminoso que você sabe que não agrada a Deus e você quer vencer, não é na força do seu braço, é pelo poder e pela capacidade que vem do Senhor. Amados, o inimigo tenta enganar os filhos de Deus. Quando nós erramos, ele tenta nos enganar dizendo: viu, Deus está bravo com você. Você perdeu um ponto agora. E aí os filhos de Deus começam a se separar de Deus, começam a achar que Deus está bravo conosco. Amados, não é. Deus não nos ama por aquilo que nós acertamos e nem deixa de nos amar por aquilo que nós erramos. Deus nos ama incondicionalmente, a ponto de ter entregue Jesus Cristo em nosso favor. E nós precisamos aprender que a nossa vida cristã só pode ser vivida por meio da suficiência da vida e da obra de Cristo Jesus. Cristo fez uma obra completa, nos redimindo, nos resgatando. É por meio de Cristo que nós temos acesso a Deus. Ele é o vivo caminho, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é pela força do nosso braço, é pela capacidade de Cristo, pelo mérito de Cristo. E quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, ainda que estejamos fazendo coisas erradas, ainda que estejamos com hábitos que não agradam a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, da suficiência de Jesus Cristo, mais e mais nós somos o quê? Transformados segundo a sua imagem. Nós manifestaremos a vida de Cristo que foi depositada em nós, não é vivendo pela força do nosso braço, mas é confiando que a obra que Cristo Jesus realizou é suficiente. Confiando que é pela capacidade que vem do Espírito Santo que o Senhor depositou em nós. Eu encorajo você, amado irmão, amada irmã, durante esse ano de 2023, não permita que o inimigo te engane para que você se afaste do Senhor. Creia na suficiência de Cristo Jesus, relacione-se com Ele por meio da palavra, por meio da oração, louve ao Senhor e veja a sua vida ser transformada gradativamente, dia após dia, de glória em glória, para a glória do Senhor. Vamos orar?
Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque não é na força do nosso braço. Muito obrigada pelo privilégio, Pai, de dependermos de Cristo Jesus, que é perfeito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigada pela tua graça, pelo teu favor. Obrigada porque é a tua graça que nos ensina a viver de maneira santa, justa e reta nessa era presente. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender que não é na força do nosso braço, mas é pela força do teu Espírito. Que nós possamos compreender que quanto mais nos relacionamos contigo, mais e mais somos transformados à sua imagem. Ah, Pai, que os meus irmãos compreendam que não é na força da capacidade deles que eles vão vencer um temperamento ruim, que eles vão vencer uma prática pecaminosa, que eles vão vencer a mentira, o hábito de mentir. Não é na capacidade deles, mas é na capacidade que vem do Senhor, é no poder que vem do Senhor. Ah, Pai, que eles possam compreender que quanto mais eles se relacionam contigo, mais e mais eles são transformados para a sua glória. Que durante esse ano os meus irmãos se encham dia após dia da tua presença, da tua palavra, orando, estudando a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Que eles vivam assim. Ajuda eles, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos viver de fato para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.